ele teve um problema e teve que ir a Porto Alegre. Então, vamos a nós aí. Hoje a gente vai entrar num outro capítulo, né? E aí a gente vai começar a falar sobre espírito. A definição é um pouco que a gente vai entrar, é um pouco mais profunda, mas eu escolhi uma prece, que é uma música, já que é um dia festivo. E aí, para mim, para vocês, né? Porque quando a gente ganha um filho, a gente precisa de uma tribo para criar. Então, que bom que eu tenho vocês para ser minha tribo, minha companhia, minha alegria, meu esteio. E eu queria que vocês prestassem atenção não só na letra, que é muito bonita, que é uma música católica, mas nas pessoas, que eu fiquei mais emocionada com as pessoas do que com a música também, né? Que é muito bonita. Então, vou botar aqui para vocês verem, vocês me dizem se estão. Sem som. É o poder ali da vibração coletiva, da intuição, né? O poder da vibração mental, como as pessoas se conectam através da música, né? E aí eu escolhi essa música que tem outra conotação de espírito, mas como o tema é espírito, eu coloquei para a nossa abertura de prece essa canção. Agora eu vou botar o nosso texto. Vamos ver se vocês vão ver. Estão vendo? Não? Tem que partilhar de novo. Ah, eu tenho que sair? Sai lá em cima Espera tem aí, um Tem que vermelhinho. sair. espera aí. Aí, agora sim. Tá, agora sim. Então vamos lá. Dos estudos de Kardec, parte segunda, capítulo 1. Dos espíritos. Origem da natureza dos espíritos. Origem. Aí ele bota um, não sei como chama isso, Carla, um preâmbulo, um prefácio, não sei como é que bota, são palavras-chave, eu não sei que denominação eu dou no livro. Origem e natureza dos espíritos, mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade. Aí eu fui procurar o significado de ubiquidade, que é faculdade divina em estar concomitantemente presente em toda parte. Que eu, pelo menos no meu entendimento, aí qualquer coisa tu me corrige, que é diferente de onipresente e onisciente, né? Ele está em tudo e todos, é isso que ele quer dizer, ao mesmo tempo. Né? É uma faculdade ainda mais plena. Seria isso, Ubiquidade né? é diferente de onipresente. Onipresente Uhum. só Deus, né? Ubiquidade, a gente chega lá, não vamos antecipar. Tá. Estas questões aqui, 1, 2, 3, que tu estás lendo, são itens do que serão estudados neste É um capítulo. tópico, né? Mas São eu quis tópicos, botar. tá? Uhum. Não tem problema. Perespírito, diferentes ordens de espírito, escala espírito, progresso dos espíritos e anjos e demônios. Aí ele bota origem e natureza dos espíritos. Aí, como a gente falou sobre a música, eu botei uma passagem dos Atos dos Apóstolos que fala sobre Pentecoste, para a gente abrir o nosso estudo. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos?
Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Aí eu peguei uma imagem, que foi até bom, eu peguei um vídeo completamente equivocado, não foi, Carla? Aí eu falei, mas esse vídeo está muito esquisito, Carla. Aí mandei para ela. E aí eu falei, então vou ficar só com a imagem, daí você explica melhor para nós. Aí eu botei o espírito orienta a alma. Dentro desse vídeo, como eu fiquei só com a imagem, ele bota o corpo, a definição de corpo, né? Somos nós, o corpo físico, a alma como o espírito encarnante e o espírito como uma parte precedente. Seria isso, né, Carla? Se você puder me complementar dentro daquilo que a gente viu. Exato, é isso mesmo, tá? Porque nós já tínhamos falado lá no início, quando Kardec fala sobre a questão da criação do princípio inteligente, né? Então, eu vejo que ele diz ali, ó, o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres corpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, o mesmo termo, tá? Mas neste caso aqui, ele vai explicar o espírito como presença para a reencarnação, tá? A origem, a forma e a maneira como se faz necessário que ele se apresente para que nós possamos conviver, viver e evoluir de forma encarnada. Então, é como se ele tivesse na sua origem apenas a forma espiritual, tá? Apenas o princípio inteligente, tá? Aí houve a necessidade de algo mais denso, mais compacto, de uma matéria mais ponderável, por assim dizer. Tá? Lembra quando a Jaque falou lá de imponderabilidade na criação? Então, aqui ele se torna um pouco de uma matéria ainda diferente para nós, mas que é capaz de interligar este espírito primeiro de criação a um terceiro, que seria esse terceiro, o nosso corpo físico. Então, as nomenclaturas, nós vamos ver aqui que os espíritos, eles deixam claro a Kardec que é uma questão de nomenclatura, que a gente se entenda, eles ainda dizem bem assim, quanto à nomenclatura, entendam-se vocês, tá? Nós podemos usar o termo alma para classificar o espírito encarnado, ou podemos dizer apenas espírito encarnado e espírito desencarnado. Lembrando que normalmente esta alma, tá, faz referência ao nosso perispírito. É o que faz a ligação entre o espírito na sua origem e o corpo na sua finalização, por assim dizer, como espírito encarnado. Então, o princípio inteligente é o espírito, o corpo materializa, né? O corpo demonstra, e o perispírito é o que vai fazer esta ligação entre os dois, recebendo de um e repassando por o outro. Tá? Os dois caminhos são válidos. Ele recebe informações do espírito, passa para o corpo, né, que transforma isso em ação, em sentimentos, em movimento, assim como recebe do corpo e passa para ser armazenado no espírito propriamente dito, que é a nossa HD, né? Todo, sendo herdeiros de nós mesmos, tudo que nós realizamos fica armazenado no espírito que somos, na verdade. Nós costumamos dizer assim, é o meu corpo, né? É o meu espírito. Na verdade, não, é o meu corpo. Eu sou o espírito. Né? Ai, o meu espírito, quando sai do corpo, não, é o eu espírito, eu sou o espírito,
e o corpo é aquilo que me é emprestado, é aquilo que só se manifesta com a minha presença espiritual, tá? Através do perispírito, que é o que se aproxima mais, que suporta mais a capacidade energética dos mundos onde nós necessitamos estarmos encarnados para evoluirmos. Tá? Ficou Mas claro aqui? o perispírito seria a alma nesse desenho aí, no A caso? alma encarnada. A alma, digamos que sim, tá? A alma encarnada. Porque agora, no desenvolver aqui, a gente vai entender isso, a questão dos termos, tá? Mas não tem muita diferença, não. A alma seria o espírito encarnado, tá? Tá, Vamos então lá. vamos descer. Alguma dúvida? O Eduardo não está aí hoje? Não? Não. O Não? pai do Eduardo teve uma queda em casa e fraturou parte da cervical e perdeu o movimento das pernas, então está Oh, hospitalizado. meu Deus do céu. O Eduardo está no hospital com ele. Que sério isso, Jaque? É. Nossa, é muito sério. Ele deve estar chegando agora, daqui a pouco em casa. Mas é claro, aí ele já tem várias coisas para fazer, então Aí ele vai para lá, né? vai ficar em casa lá no santuário, né? No casa Uhum. onde ele mora. E ele vai ficar um bom tempo Nossa. afastado. Ele já até está afastado dos trabalhos da casa. Ele nem participou agora no sábado. E a gente não sabe se ele vai conseguir participar agora no sábado que vem, que é passe magnético lá no santuário. Que coisa É, séria. infelizmente, é. Infelizmente está Um passando tombo por feio, hein, por que mais vai ser essa botado. aprovação. Que coisa. Vamos envolvê-lo sempre, né, nas nossas Vamos preces. botar nossas preces. Vamos seguir, Definir o então. espírito. Aí eu peguei o comentário do Miramês. A definição do espírito, propriamente dito, a sua gênese, nos profundos segredos da sua constituição, elaborada por Deus, se nos há difícil, por nos faltarem as palavras para as tais definições, foi o que tu acabou de dizer. Se obedecermos às leis que regulam o crescimento espiritual, achamos bem melhor pensar a respeito que devemos a todas as criaturas que devem aprender gradativamente de acordo com as necessidades de ascensão. Aí daí me surgiu uma questão. Então, todas as criaturas têm espírito? Que são essas criaturas que ele se refere aqui? Está sem áudio. Sim, todas as criaturas Ah, então tá bom. têm espírito, né? Cada um no seu nível, como nós já No seu falamos nível, tá bem. nas questões Isso, então tá. passadas dos seres orgânicos, né? Cada um em sua complexidade proporcional, seria isso? Tá, entendi. Aí, isso aqui eu grifei de vermelho porque eu achei tão interessante, ó. A violência em todas as ordens, e principalmente no saber, é contrária ao progresso de todas as coisas, mormente para os seres inteligentes. Aí, o que pelo menos eu compreendi daí? Se tu tenta forçar alguma coisa que ainda não foi compreendida, você está violentando a lei do espírito. Violando a Isso lei, aí eu achei exatamente. tão. Porque às vezes a gente É. empurra algo que a compreensão não está pronta para receber aquilo. E Por entre isso que se ler diz ou que saber e compreender vai um buraco, uma né? distância. Exatamente. E Eu até achei a muito própria legal. revelação por si só, né? Nós tivemos a primeira revelação, Moisés, segunda revelação com Jesus e a terceira revelação, que é o Consolador prometido através do Uhum. Espiritismo. Então, parou aí? Não, não parou aí. Mas nós estamos prontos para mais, então Pra quando a tudo. gente pergunta agora assim, todo mundo está ansioso para este tal contato imediato do terceiro grau, né? Por assim dizer, o nome da série do filme. Então, essas últimas semanas tem sido confirmada a presença de vários objetos voadores não identificados nos céus do mundo todo, aqui na região de Porto Alegre, muita coisa, confirmado isso, né? Hoje já ninguém esconde mais isso.
Mas a pergunta sempre que fica é essa: nós estamos prontos? Como nós vamos lidar com isso? Nós sabemos como conversar, como nos portar, ou nós vamos sair atirando aos quatro ventos por aí com medo, né? Porque querer é uma coisa e poder é outra completamente diferente. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos violar as leis divinas. Então, aí nós temos que ter essa calma, essa prudência, essa sabedoria para entender que tem coisas que só nos serão mostradas quando, assim, a justiça divina, a sabedoria divina, e entender que nós estamos prontos. Ah, mas a gente já sabe que eles existem. Bom, eu também sei que existem milhões de micróbios no ar que eu não consigo enxergar, e de repente, se eles se tornassem visíveis para mim, eu poderia enlouquecer, Sim. né? Porque são milhões e milhões e milhões. Então, a gente tem que entender essa diferença entre nós sabermos da existência, como tu dissesse agora, a distância entre o conhecimento e a compreensão. É um caminho a ser percorrido, né? Se nós pegássemos tudo que nós temos de tecnologia hoje e jogássemos lá no século XVIII, o que teria acontecido? Eu pensei exatamente nesse exemplo. Eu falei, é como se eu tivesse um iPhone, não tivesse luz, banco de dados, internet. Não serve de nada. Foi Exatamente, exatamente né? esse O que exemplo. iria acontecer, né? Então, é algo que nós temos que entender essa frase aqui no seu contexto mais sagrado, a violência em todas as ordens e principalmente no saber, é contrário ao progresso de todas as coisas, mormente para os seres inteligentes. Então, calma, com calma a gente vai chegar lá, né? Então, a gente não pode atropelar as coisas. Então, aí não é progresso, aí é prejuízo. Sim, eu achei muito legal. Continuar. A ciência, mesmo com seus limites, pode nos falar de muita coisa referente à nossa marcha para a conquista da libertação. Entretanto, se não tivermos, você falou agora, ó, preparados na escola do amor, o que faremos com esses conhecimentos? Para que conhecer se não aprendemos a discernir, se não aprendemos a aplicar com entendimento e se nos falta o amor aos nossos semelhantes? Não devemos fugir do saber, porém, saber. Definir o espírito em todas as suas particularidades, por enquanto, nos traria certa confusão, por sermos ainda crianças, com necessidades para as primeiras letras sobre a vida. Definir a vida é bastante difícil para quem ainda permanece na morte. Olha isso. Acordemos primeiro para sabermos alguma coisa sobre o que vive. Os encarnados, por enquanto, com grande parte dos desencarnados, desconhecem o corpo físico, suas inúmeras funções, seu engenhoso movimento de busca sempre a integrar-se na harmonia universal. O corpo de carne, músculos, fibras e ossos é o mais perfeito aparelho. É, pois, a maior maravilha entre todas as outras existentes no mundo, exposta à vista humana para ser ainda conhecida. Como desejar conhecer com os outros corpos usados pelo espírito e ainda mais conhecer o próprio espírito? Devemos começar pela terra, para sentir e perceber o céu. Se queremos ser obedientes à harmonia, sejamos disciplinados, seguindo as linhas traçadas pela gradatividade, com as letras que aqui usamos, para que os nossos pensamentos sejam entendidos. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Aí, Carlos. As forças do espírito são ilimitadas. Todavia, desabrocham gradativamente na alma. Abre lá para dentro para a mamãe, filha. Que sabe usar seus tesouros.
No contrário, estabeleceria uma confusão no seio da sociedade. Foi o que você falou aí. Será que estamos prontos para isso? Alguns acham que muitos não deveriam saber o que sabem e estão enganados. A cada um foi e é dado o que realmente merece. A definição de espírito que muitos desejam não está sendo negada por Deus, ela está sendo dada pelos meios que correspondem às necessidades das almas. Olha que brilhante isso! Através de vários livros e em inúmeras mensagens escritas por intermédio da mediunidade no Brasil e em todo o mundo. Mais alguma coisa, Carlos, quer falar? Muito lindo isso aqui. Vejam a importância aí a importância da mediunidade do Brasil, né? Como uma pátria mediúnica, não apenas como uma pátria do Evangelho, mas como uma pátria mediúnica. Pode seguir, não tem. Aí eu botei uma frase sobre o amor, como ele falou sobre a compreensão, né? Porque primeiro a gente precisa aprender a amar para compreender o resto. Aí eu botei: o amor é uma chama que brilha mais forte à medida que aprendemos a abrir o nosso coração. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Meu Deus! Acho que o espírito ficou bravo. Brincadeira. São obras de Deus, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é a obra do homem, não é ele próprio. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, ele chama de sua filha, sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Somos seus filhos porque somos sua obra. Podemos entender nessa questão que designar alguma coisa criada como sua filha apenas significa que é uma criação sua, mas não seja que é o próprio autor da criação. Por exemplo, eu escrevo um livro, posso chamar ele de meu filho, por ser minha obra, mas não significa que o livro faça parte de mim. Assim é Deus. Somos seus filhos, pois ele nos criou, mas não fazemos parte dele. Somos seres com individualidade independente. Origem do espírito. De onde se originou o espírito? Ele é parte do Criador ou se gerou espontaneamente? São frequentes essas perguntas em todas as classes e em quase todas as religiões. Eu ia falar sobre isso, fazer um parênteses, porque apesar de não acreditar nessa dissociação, pegando aquele vídeo equivocado, depois eu vou te mandar, Teteca, um vídeo muito doido, mas a imagem é legal. O vídeo equivocado, todos acreditam no conceito base do espírito, não seria isso, Carlos? Católico, evangélico, eles acreditam. Exatamente, vamos trocar a palavra equivocada aqui, tá? O vídeo não está equivocado, ele é Ele está apenas dentro não daquela está crença, no tá? exatamente, ele Tá. não está no nosso contexto, tá? Sim, Porque nós não ele podemos está ter essa em outra pretensão. linha de pensamento, é isso mesmo. Exatamente, Tá, nós não podemos entendi. ter essa pretensão de achar que eles Que tá estão errado. Não, é até equivocados e que porque nós estamos certos. Até porque eu Tá? não achei errado, como eu te falei, achei a divisão É, muito boa, aquela exatamente, divisão exatamente. e aquela A só que diferença qual é? A diferença ali é que eles consideram apenas o espírito como aquilo que a gente já sabe, né? Ele está ou encarnado ou desencarnado, mas eles não usam esse termo. Então, para eles, o espírito depois da morte, ele não tem mais um contato, ele não pode se manifestar mais. Então, esse era o contexto que eles traziam ali e que para nós aqui não encaixa, porque nós acreditamos nessa que comunicação, nós não temos contato com o espírito. Exato, ele acha que não. Tá, Salvo os tá. espíritos maus, para eles só se manifestam
o diabo, o que seria uma incoerência, né? Deus só permitir que o diabo se manifestasse, não é Entendi. verdade? Tá? Entendi. Tá. Então, Então vamos vamos continuar. lá. Peraí que eu me perdi. Ah, tá. Esse texto aí Não, tu trouxe da onde? Esse aqui agora? também, mesma coisa, todos o do Miramês. Ah, tá. Esse de Tá, não, cima, é que antes e acima depois, tá é a meu. pergunta, tá. Não, a Tá. pergunta já foi. Aí eu botei um pouquinho meu e agora peguei Ah, esse outra aqui é o texto explicação dele. Miramês, ok. Isso. Depois eu vou escrever aqui do lado. Nós outros precisamos conquistar mais para saber mais. Na verdade, a origem do espírito se perde nas noites de bilhões de anos, na maneira a escapar a deduções e especulações humanas. Quer dizer, nós outros precisamos conquistar mais para saber mais, ou seja, precisamos merecer. E aí isso se escapa na grandeza do universo, né? Temos a dizer que ele é a criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. A alma é a máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Pouco ainda conhecemos sobre suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios dos conhecimentos do corpo físico, ou seja, ainda estamos engatinhando. Como querer conhecer o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai? Basta, por enquanto, estudarmos e começarmos a praticar as regras ensinadas por Jesus, que neste clima percebemos os primeiros elos que nos prendem ao Criador e ao objetivo da própria vida. Aí fica bem claro para nós aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Quando Nicodemos pergunta isso ao Cristo, sobre a questão da reencarnação, quando, obviamente, Jesus não usava o termo reencarnação, mas quando ele disse, né? Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele pergunta, como nascer de novo? Se nós vamos morrer e vamos voltar do tamanho que nós estamos e o nosso corpo já apodreceu, já não tem mais, como assim? E aí Jesus responde para eles: tu que te dizes um doutor da lei, não entendes as coisas da terra, como poderás entender das coisas do céu? Então, cada coisa tem o seu tempo. E a questão daquilo que Deus cria, que ele não esconde, apenas nós não estamos prontos. É como Pra alguém ver. que cria uma fórmula, não é verdade? Que cria uma fórmula e coloca à disposição, por exemplo, uma fórmula de um perfume maravilhoso. Todo mundo tem acesso àquele perfume, mas ninguém tem acesso à fórmula, não é verdade? É como alguém que trabalha numa padaria. Tem os segredos de receita daquele doce, daquele pão maravilhoso. Está lá, disponível a todos. Mas a receita não é dada para ninguém. Então, nós vamos descobrir a ciência, como ele cita aqui, não conhece ainda, nem não consegue descobrir o próprio corpo físico, nosso corpo físico, como funciona, quando deixa de funcionar, por que certas doenças ali chegam, por que não chegam, sem contar o setor neurológico, né? Que é o maior mistério ainda para a ciência e para a medicina, é a questão neurológica. Então, vejam que está disponível para estudo? Estamos disponíveis para estudo, mas nem tudo será permitido, exatamente, né? Então, a fórmula a Deus pertence, Ele não vai nos conceder isso nunca, não. Tá? Podemos? Podemos. Ai, me perdi. Ah, tá. Ali, muito bem, muito se bem escrito, ias começar ali. Esse assunto, esse espetáculo da vida, meu Deus, me perdi. Aqui, bem aqui, muito se tem escrito sobre a vida da chama divina, que tem o direito de revertir-se de carne. No entanto,
pouco se aproveita de tudo que já se falou, ou seja, a gente não aplica. Esse é o assunto qual o garimpo de pedras preciosas. Remove-se muito cascalho para encontrar a fração de valores quando se encontra. Quando se encontra. Porém, o bom senso nos fala que devemos procurar o elo perdido, porque é na procura com dignidade e com respeito que certamente vamos encontrando os vestígios da origem da luz, que nos promete a felicidade. Sejamos fortes e trabalhadores, intensifiquemos esforços na aquisição de valores morais e lutemos o sol da liberdade no mundo dos sentimentos. E nesse espetáculo da vida, abramos os braços para Deus, que Ele nos ajude a sentir o Cristo em nós com a sagrada missão de nos libertar. O libertar da nossa própria ignorância, né? Sim, exato. Conseguir aprender. No século atual, pode-se observar em grandes invenções dos homens, pois bem, são suas filhas e não o próprio homem, e Deus sendo a inteligência suprema. Claro que sua criação é mais perfeita do que a dos homens. Ele não vedou os conhecimentos aí que você falou aos seus filhos. Porém, estatuiu leis que regulam a sabedoria, de acordo com a própria evolução. E isso se faz para o bem e para a paz das criaturas. Dotou-nos de todas as qualidades, de modo que esses tesouros desabrochassem no tempo certo e no momento exato, sem nos perturbarem antes nos favorecendo em todos os rumos frente à eternidade. É bem isso, né? É uma lei humana nossa aqui, bem humana, que nós poderíamos dizer que se equivale a isso. Qual é? Vocês conseguem imaginar? Ai, não sei, eu penso, como ele fala, respeitando o progresso, eu penso em você ensinar uma raiz quadrada para um bebê. Ele não Não, está não indo é isso. Aqui, ó. processo. No século atual, pode-se observar as grandes invenções dos homens. Pois bem, são suas filhas e não o próprio homem. E Deus, sendo a inteligência suprema, claro que sua criação é mais perfeita do que a dos homens. Ele não vedou os conhecimentos aos seus filhos, porém, estatuiu leis para o regulamento da sabedoria, de acordo com a própria evolução. Aquilo que eu comentei, nós estamos, ele coloca tudo à nossa disposição para o estudo, mas a fórmula é dele. Então, qual a lei humana que nos dá esse amparo também quando nós criamos alguma coisa e queremos manter essa fórmula, a nossa criatividade, aquilo que originou aquele trabalho, guardado. Entendi a pergunta. Que lei é essa? A lei dos direitos autorais. Tá? Então, Deus faz isso, né? No sentido aqui da lei que eu estou falando. Mas, no caso, obviamente que nós criamos isso numa questão comercial, né? Somos ainda movidos pelo padrão material, né? O nosso pragmatismo do mundo de expiações e provas, qual é? O materialismo, certo? Obviamente que Deus não se preocupa com isso. A preocupação dele aqui qual é? É a nossa sabedoria, a nossa capacidade dentro da evolução, como a Rayane usou o exemplo agora. Eu não vou querer ensinar uma raiz quadrada para um bebê que ainda não começou a falar. Então, são passos lentos, que nós vamos passar por todos os processos. Vamos desenvolver todas as faculdades, todas nós vamos desenvolver, até chegarmos a um nível, né, de podermos, quem sabe, sermos aí um organizador, um governador de um planeta, assim como é Jesus, né? E não há por que ter pressa, né? Como aquela palestra... A pressa é nossa, né?
Não há porquê, né? Quando a gente lê e compreende, não há por que ter pressa, né? Né? Então, A pressa a pressa é é. nossa na questão moral, né? Então, quanto Ah, mais sim, nós nos habilitarmos moralmente, obviamente que o nosso mas vamos intelectual merecer. vai correr mais fácil, né? Ficou claro aqui? Entenderam direitinho? Sim, Então, vamos lá. Andréia, tá quietinha ali, tá tudo tranquilo, Andréia? eu não estou vendo que eu estou pequena. Tá, tudo tranquilo. Então, tá bom. Qualquer Então, vamos... coisa, manda ver, pergunta aí. Tá bem, pode deixar. 78, para a gente fechar. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe a toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em momento que o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de se ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. É aí que está o mistério. Não saberemos. É aí que está o mistério. Como diz a Carla, vai que a gente sabe e não quer saber. Vai que a gente descobre e não se agrade, né? Melhor deixa quieto, como diz. Também esse comentário do Miramente. Os espíritos tiveram princípio? Se foram criados, certamente tiveram início. O início e como foram criados permanecem com o mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente para nós, né, saber. Devemos nos preparar como aluno que domina todos os cursos aí, vai Carla, todos os aprendizados, nas bênçãos do tempo para receber o diploma. E eu quero me qualificar, que agora eu já aprendi. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntando com o nosso esforço, no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento, que seremos mais e estendamos já recebendo muito. Basta Que olharmos queremos? para Que onde que queremos eu tô? mais? Aqui queremos mais. Que queremos mais se já estamos recebendo muito? Isso mesmo. Basta olharmos para trás que notaremos o quanto aprendemos da bondade de Deus. Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia. Por isso que eu botei aquela música, que eu achei tão as pessoas ali, né, em profundo harmonia ali, Sintonizar. sintonia, sem nenhuma fração de Rayane, eu não desequilíbrio. consegui escutar a música. Vou botar para você depois. Uma Tá. música linda, que fala sobre espírito. É uma música católica, mas é uma gracinha. Depois eu vou te mandar para você ver. Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, e é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmo. Esse é o caminho que deveremos conquistar. E se por fora de nós chamamos essa ordem de harmonia, dentro de nós passa-se a chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Aí eu penso que é ágape, entendeu? Como a gente chama, né?
Eu penso que é chegar nessa ambiência do próprio Criador. Tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e todos ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir tudo o que existe, em todas as frequências da vida. Por ele recebemos o que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Meu Deus, já tem acréscimo. Obrigada. Os espíritos tiveram, sim, um princípio sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe, no estirão da eternidade. Há questionamentos entre pessoas, uns afirmando que existem os mistérios, outros negando. Todavia, os mistérios sempre existiram e vão existir por toda a eternidade. Porque se ele não para de criar, vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra coisa, vem outra, né? Exatamente. Em toda a eternidade. Em relação a nós e às criaturas, porque nunca seremos iguais ao Criador. A nossa evolução ou despertamento é eterna, mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. Acho que a gente nem compreende o que é eternidade, na verdade, né? Divina, não. É, A eternidade divina, não. Não nos cabe, como ele diz aqui, né? as suas leis não têm ação sobre ele. Devagar, vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar a quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele? Para que leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. E é isso. Muito bom. Eu botei um videozinho também pequenininho aqui. Ele é enorme, tá? E eu me prestei a ver todos. Se vocês quiserem, tem 1 hora e pouco. Eu vou botar só um pedacinho, 2 minutinhos. Ele vai falar sobre a criação do universo. E aí Ok. ele começa a mostrar a molécula, aí só para vocês darem uma pincelada, para vocês verem essa nuance da história sem fim, porque dentro tem Ok. coisa dentro, Para vocês tem perceberem, coisa dentro, para vocês é, darem. Eu vou para que a trocando, gente vai tenha falando. uma ideia, assim, ó, do que Kardec colocou aqui, a gente consegue entender, como eu sempre digo, nós temos que nos colocarmos na época, né? Então, Chico Xavier, quando nos falou há pouco tempo, que a partir destes anos agora, 2020, 20 e Dizem poucos, que ele Desculpa. tá? Ele vai nos falar que vai chegar um tempo que o médium vai ficar desempregado, porque nós vamos nos comunicarmos como nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então vejam que tudo precisa de calma, né? Vamos imaginar que nós queremos tanto uma comunicação com os nossos entes queridos que desencarnaram. Mas vocês conseguem matou mais imaginar de ligando 71 pessoas. Ele afirma ter matado mais de 100. ligar o computador provas de vocês em casa e
aparecer a foto de um ente querido que desencarnou conversando com vocês, uma imagem? Vocês já conseguem imaginar isso? Ainda não temos isso, né? A gente se assusta quando alguma coisa cai sozinho dentro de casa, Isso aí. não é verdade? Mas vai ser E nos muito dizemos diferente, espíritas. né? A gente diz assim, eu não me deixo sozinha aqui, porque tem muita coisa arranjando dentro dessa casa. Ainda temos o conceito da casa mal assombrada. Olha, não é verdade? Olha, a outra se desmanchando rindo lá. Mas, gente, essa semana, a Rinaldi, que trabalha com a transcomunicação espiritual, ela começou fazendo, Helena, né? Sônia Rinaldi. É aquela que faz no vapor, né? Eu já vi. Exato, ela começou a Maravilhosa. ela começou captando os sons, né? Uma estudiosa dessa transcomunicação, e ela agora captou a imagem dos espíritos. Certo? Então, eles estão sendo captadas, essas imagens, estão aparecendo já nos nossos aparelhos eletrônicos. Certo? Então, aquilo que o Chico falou lá atrás já começa a acontecer. Sinal de que nós já estamos nos preparando. Então, já temos condições de entender isso sem nos assombrarmos. Tá? Como nos assombramos com as primeiras cartas, com as primeiras comunicações, quando todo mundo falava e todo mundo lá atrás diz, isso é coisa de doido, interna no manicômio, né? Então, vejam que Deus faz, como disse o Mirabens ali, Deus não erra nunca, Ele sabe a hora certa. Mas eu já ouvi falar também que a Terra está entrando num processo de aceleração da regeneração. Está realmente entrando. Está havendo uma necessidade. Por quê? Porque nós não estamos sabendo conviver. Então, mas somente Ele tem o poder para dar essa arada na Terra, não somos nós. Então, Ele vai colocar as coisas no lugar certo, na hora certa que tiver que acontecer. Então, nós vamos olhar, então é como diz lá no texto bíblico, né? O escândalo é necessário, sim, mas ai da mão que provocar o escândalo. Então, vamos cuidar, né? Vamos prestar atenção, a palavra amor muito bem colocada no texto, né? Nós temos pressa daquilo que nos impressiona, nós queremos que o sensacionalismo aconteça de uma vez por todas, mas a base da coisa nós ainda não aprendemos, que é o amor. Então, a lição máxima que foi colocada para nós na primeira revelação, na segunda revelação, na terceira revelação, nós ainda não aprendemos. E queremos os fenômenos, são só os fenômenos que nos interessam. E o ensinamento principal, nós ainda não aprendemos. Então, vamos esquecer um pouquinho os fenômenos, que aí nós vamos compreender Deus de uma forma humana, digamos assim, mas nós vamos compreender o que Ele quer dizer quando amai-vos uns aos outros. E aí vocês estarão caminhando para me compreender melhor, né? Não existe essa compreensão de Deus sem o amor. Tá? Entenderam aqui? Já falei muito, eu só queria falar sobre esse vídeo da Sônia Rinaldi, eu vou colocar lá no grupo depois para quem quiser assistir. Tá? Uhum. Maravilhosa. Não, vou colocar, pode deixar. Inclusive, ela vai mostrando todo mundo ficou com as orelhas a transfiguração do rosto, né? Coisa linda, né? Vai mudando. Exatamente, é muito bom. Muito lindo. Eu ainda não vi na sequência, assim, eu vi detalhes, inteiro. mas eu quero ver. Aquela questão que a gente vai vendo que a pessoa vai melhorando e vai rejuvenescendo, ela vai e retrata esse rejuvenescimento, coisa linda. Eu vou botar um pedacinho que as minhas crianças estão com fome, estão gritando. Eu quero que vocês vejam antes da gente terminar. Não, tranquilo. Um pedacinho só. O vídeo é grande. Depois vou mandar o link para vocês verem todo, que é Bota muito só um pedacinho depois. Isso, só um pedacinho. Meu pai dizia peraí, que que escola é tipo uma prisão. A escola não é uma prisão. Eu posso ir embora quando eu quiser? Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu estou aqui finalmente para fazer um dos vídeos mais pedidos da história.
Deve ser a propaganda. Ai, peraí. O dedo. Peraí, minha Aí eu filha, tô- eu estou. Não posso. É só o dedo, mas só o dedo. Não posso, Faz amiga. assim, ó, Só um deixa o pouquinho. link lá que a gente assiste. E Em vez de colocar agora, isso, deixa o porque elas link já lá, estão vai em atender progresso. elas, coitadinho. Isso, eu vou. Eu vou. Quem vai fazer, então, a prece final para nós aí? E a gente canta Isso, parabéns, deixa o você link aceita? lá, A é gente fazer melhor uma a prece gente- de parabéns? É, isso, vai dar atenção para ela, pobre, e tá de Faz aniversário. aí a prece. Não, ela espera. Vem cá. A prece agradecendo você. Vai lá. Você faz a Pode prece. ser. Faz. De- Papai do de- céu, agradeço minha vida. Vai lá. Qualquer coisa que você quiser, vai. Com vergonha. Tá com Cancela o vergonha? Então posso rezar compartilhamento. um Pai Nosso para você? Aniversário? Como a gente faz lá na Tia Jaque? Então me dá a mão aqui, vamos embora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Um beijo, boa noite. A próxima aula é o Dé, tá? Ele vai seguir. Vida longa, Ai, minha mas- lindona. Ah, vice? Boa Vou lá noite. cantar Parabéns. parabéns. Vai lá, Parabéns. vamos lá. Obrigada beijo, por meus hoje, amores. gente. Tava Beijo, muito boa bom. noite. Tá. Oi, Eduardo. O Eduardo Cheguei entrou ali. só deu para ouvir o Pai Nosso. Boa noite para todo mundo. É, Boa mas foi noite. importante ouvir o Pai Nosso, com